Comunistas, tremei. Que Deus abençoe o Brasil. Deputado Heitor Freire, em seguida, pelas comunicações parlamentares, deputada Perpétua Almeida. Senhor presidente, nesse meu primeiro discurso, eu gostaria de agradecer a Deus, a Ele toda honra e toda glória. E também quero saudar os heróis da pátria, Coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra e o nosso capitão, presidente Jair Bolsonaro. Chegou a hora de resgatarmos o Brasil, resgatar o Brasil das mãos da esquerda, que vem destruindo a nossa nação durante décadas. Resgatar as nossas famílias, resgatar as nossas crianças e resgatar o Ceará do sequestro ideológico da esquerda, que vem destruindo a nossa moral, a nossa dignidade, que vem destruindo até mesmo o nosso sentimento de patriotismo. Chegou a hora de resgatarmos esse sentimento de amor à pátria. Durante muitos anos iniciamos buscando a verdade através do ativismo conservador e de direita. No início parecia impossível, mas aqui chegamos. E é chegada a hora, e eu peço aos nobres colegas que nesse momento aprovem todas as reformas necessárias para nós resgatarmos o Brasil, reconstruirmos essa nação, pois aqui destruíram até mesmo a nossa economia. Por isso, coragem em aprovar as reformas necessárias. Também peço aos nobres colegas que sejam iluminados pela verdade e por Deus, porque quem está junto de Deus e da verdade não tem medo de nada. Que Deus abençoe o nosso mandato, que abençoe esse ano legislativo, e o recado fica aí para todos os comunistas. Para concluir, senhor presidente, comunistas, tremei, que Deus abençoe o Brasil. Deputado Cristino Áureo. Em seguida, deputado Felipe Barros. Deputado Felipe Barros. Senhor presidente, boa tarde, muito obrigado. Boa tarde, senhores, senhoras deputados. Senhor presidente, eu vi e li na imprensa mais cedo que o deputado Alessandro Molon protocolou, ou está em vias de protocolar, delegado Éder Mauro, uma convocação para o nosso ministro da Educação, professor Ricardo Vélez Rodrigues. Se isso for aprovado nessa casa, senhores deputados, senhoras deputadas, todos nós seremos vítimas e usados no projeto de autopromoção pessoal do deputado Alessandro Molon. Porque o Molon não está preocupado, nossa professora Daiane, deputada, minimamente com essa declaração dada pelo ministro da Educação. É a oposição por oposição, é a oposição irresponsável, é a tentativa de autopromoção. Se ele estivesse preocupado com a educação brasileira, senhor presidente, ele estaria tentando encontrar soluções para as heranças malditas que o Partido dos Trabalhadores deixou no quesito da educação no nosso país. Partido dos Trabalhadores este que ele fez parte por muito tempo. Ele estaria preocupado com os péssimos locais e lugares que o Brasil se encontra nos rankings internacionais, estaria preocupado com os 50% de analfabetos funcionais que saem das universidades brasileiras, com a evasão escolar, com as crianças que não têm professores em sala de aula. Se o Molon estivesse preocupado com a educação brasileira, ele estaria preocupado com os professores que estão em depressão, apanhando em sala de aula, com as crianças que não têm um giz para o professor poder ministrar a sua matéria. Deputado Molon, Vossa Excelência já conseguiu o que você queria, os 15 minutos de fama, sua entrevista na Rede Globo, sua entrevista na UOL, já saiu no Antagonista. Agora eu peço para Vossa Excelência, deputado Molon,
em nome das crianças desse país, em nome dos adolescentes dessa nação. Deixe o governo trabalhar, deixe o nosso ministro da Educação, Ricardo Vélez Rodrigues, trabalhar. Esse é o nosso pedido. Não vamos fazer convocação nesse momento, senhor presidente. Isso é uma tentativa de autopromoção pessoal do deputado que está encabeçando essa convocação do nosso ministro Ricardo Vélez. Inclusive o ministro já se colocou à disposição dessa casa através da Comissão de Educação para estar aqui voluntariamente. Não é necessária a convocação. Muito obrigado. Deputado Sóstenes Cavalcante. 3 minutos. Posso falar depois do sócio, presidente? Mas você já viu um homem... Senhor presidente, nobres colegas parlamentares, é impressionante como vemos no início de um governo que ainda nem se organizou totalmente, porque leva-se um tempo, alguns parlamentares da oposição já querendo cobrar como se fosse este o governo que governou este país nos últimos 16 anos. Isso é parte do papel de uma oposição que sequer tem paciência e responsabilidade. Entretanto, o que realmente nos chama a atenção é alguns órgãos de imprensa que também se embasam da mesma impaciência e da mesma tolerância. Senhor presidente, nobres colegas, o Jornal Nacional veiculou na última terça-feira notícias referentes às falas do atual ministro da Educação, professor Ricardo Vélez. Tem feito a imprensa e tem sempre comunicado os primeiros passos da sua gestão. Alguns podem achar que ele está falando bem, outros menos, mas sempre citando os contrapontos, os programas que o ministro tem colocado como prioridade. Ele tem buscado, com clareza, se comunicar neste início de trabalho. Entretanto, senhor presidente, colegas parlamentares, parte, e alguns, não é a maioria, graças a Deus, da imprensa, tem noticiado somente matérias negativas relacionadas à figura do ministro e ao seu trabalho e à equipe que ainda está em processo de organização e está sendo montada. Eu gostaria de sugerir à parte dessa imprensa, inclusive aos parlamentares da oposição, que deem pelo menos o crédito. Haja vista que os piores índices, os resultados de PISA da nossa educação, do nosso ensino básico e médio, foram deixados pelos governos que passaram. Nós temos que dar pelo menos o crédito para ver se este ministro e sua equipe e o novo governo têm a capacidade de melhorar a educação que vive um estado de calamidade pública de norte a sul, leste a oeste nesse país. E para melhorar, nós vemos nesse cenário de terror que alguns querem pintar a figura do ministro e a este governo, nós vemos aí já decisões aqui como parlamentares, o colega que lamentavelmente está ausente, mas que tem um grande respeito e estima, o Alessandro Molon, do meu estado, que já apresentou requerimento de convocação do ministro. Para concluir, senhor presidente, é por esse tipo de ações que eu gostaria que a oposição brasileira pudesse refletir o que é que vocês fizeram com a educação nos últimos anos e dizer que eu tenho convicção que o trabalho do ministro e o ministro já está à disposição para visitar a Comissão de Educação, a Comissão de Cultura, de Esporte, para trazer todos quaisquer esclarecimentos, porque a gestão do ministro será uma gestão de transparência, de seriedade, de combate à corrupção, de respeito aos valores da família naquele ministério. E gostaria aqui de enaltecer a atitude do ministro, de parabenizá-lo pela firmeza e pelo trabalho de tão somente um mês, e que parte dessa imprensa ruidosa, que gosta simplesmente de criticar por criticar e da oposição, possa dar tempo ao tempo.
em 10 segundos, para que o ministro possa ali de Deputado verdade Sóstenes, desenvolver eu quero o seu trabalho. aproveitar- Agradeço. Sim. Concluir? Sim, eu querido. quero aproveitar para o deputado Van Hatten pela liderança do Partido Novo. Senhor presidente, caros colegas deputados, venho a essa tribuna repercutir a notícia de instantes atrás de que o ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, foi condenado mais uma vez, dessa vez a 12 anos e 11 meses de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro, em primeira instância em ação da Lava Jato sobre o sítio de Atibaia, e recebo inclusive aqui por dar a notícia os aplausos do plenário. É notícia alvissareira para o Brasil, senhor presidente Bulhões, que nesta mesa esteve fazendo juramento em seu primeiro discurso como presidente da República empossado, Luiz Inácio Lula da Silva, a 1º de janeiro de 2003, e hoje, pelos crimes cometidos por ele, pela organização criminosa que em torno dele agiu, esteja ele cumprindo pena na carceragem da Polícia Federal em Curitiba. É notícia alvissareira porque no Brasil deve imperar, como em todo país sério, o Estado de Direito. Todos são iguais perante a lei. E hoje o dia é ainda mais emblemático porque tivemos nesta casa, no plenário 1, que é destinado à Comissão de Constituição e Justiça, a presença do ex-juiz Sérgio Moro, que condenou em primeira instância Luiz Inácio Lula da Silva, que depois foi condenado em colegiado em segunda instância, que teve habeas corpus negado no STJ e no STF, e que agora volta, em um segundo caso, volta a ser condenado por outra juíza, Gabriela Hart, substituta em Curitiba, no TRF, na primeira instância da Justiça Federal. É importante dizermos tudo isso, senhor presidente, porque é revelador do funcionamento de um Estado de Direito, um ministro da Justiça que já não está mais vestindo a toga, que condenou Luiz Inácio Lula da Silva, mas hoje mais nada tem a ver com o caso e aqui no parlamento esteve para tratar de outros assuntos, demonstra que este caso, há isenção no julgamento e não há essa perseguição que alguns estão querendo erroneamente, equivocadamente, e diria mais, senhor presidente, de uma forma mal intencionada, aqueles que estão tentando denegrir a justiça nesse momento têm espalhado ser uma perseguição contra o Lula. Não, é uma perseguição contra o bom senso, é uma perseguição contra o próprio Estado de Direito. Não podemos tolerar isso aqui nesta casa, que faz as leis e que exige que elas sejam cumpridas, como agora estão sendo cumpridas, de forma exemplar, ao mais uma vez condenar por meio das mãos e da caneta da juíza Gabriela Hart, Luiz Inácio Lula da Silva, 12 anos e 11 meses de prisão por seus crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. É uma notícia alvissareira e por isso mesmo, senhor presidente, quero junto com os demais deputados federais que aqui estão para respeitar o Estado de Direito, congratular a justiça brasileira por essa decisão que há de ser confirmada também em segunda instância. Muito obrigado, senhor presidente. Deputado Cristino Áureo. Em seguida, deputado